Fala samurai, beleza? Cadu aqui novamente e nessa aula estaremos aí avançando de nível, beleza? Estaremos agora aprendendo algumas propriedades e alguns conceitos importantes para poder estar trabalhando com os grids itens, tá? Então, ou seja, nas aulas anteriores nós estávamos trabalhando, né, mexendo muito com o grid container, que seria o pai, né, o elemento pai do nosso grid. E agora estaremos aprendendo a mexer com os filhos, que seriam os grids itens, que faz parte de um grid, beleza? Caso você não entendeu, não se preocupe, perdão. Eu vou estar fazendo com você passo a passo, bem devagar, para você conseguir entender e entender o funcionamento do contexto como um todo, né? E também estar aplicando as propriedades daqui em diante, beleza? Então vamos lá para a prática, para a gente poder, de fato, ir colocar a mão na massa. Então aqui eu já adiantei uma parte, né? Já criei já o arquivo HTML e CSS, já apliquei, né, uma classe aqui no meu body, e aí eu já apliquei também aqui, estilizei, né? Eu coloquei o flexbox aqui na classe flex, beleza? E aí o próximo passo é agora criar, né, a nossa estrutura dentro do nosso body. E aí eu vou abrir também a página para a gente poder ir vendo ver, né, como vai ficar. E aí agora vamos estar criando, né, a nossa div. Então vai ter div, se chama grid, vai ter uma classe chamada grid. E aí, dentro dessa div aqui, grid, vamos estar criando aqui o nosso div item, né, que vai ser o nosso filho. Então aqui vai ser grid item. Então, grid item. Vou colocar 01. Beleza, está aqui criado. Então vamos ver aqui na nossa página. Vamos recarregar, então está aqui dentro. Show. E agora vamos estar estilizando, né, esse grid. Vamos estar criando aqui o nosso grid. Vamos estar passando para ele aqui nosso grid template colunas. Então aqui vou estar utilizando o repeat. Lembrando, tá, só recapitulando aqui, esse repeat aqui, eu utilizo ele porque ele é meio que uma função, né, dessa propriedade aqui, que eu posso estar passando a quantidade que ele vai repetir e o tamanho da coluna que ele vai estar criando. Então, ou seja, estou falando para ele o seguinte: grid template de coluna, cria aí para mim, ou seja, repita 3 vezes uma coluna de 200 pixels. Então vai estar criando aqui 3 vezes uma coluna de 200 pixels para a gente, beleza? Então aqui eu vou estar agora criando template, grid template rows, né? Então vou estar colocando aqui um repeat de novo, 2 vezes de 50 pixels. E aí vou estar colocando aqui um grid cap 10 pixels. Vou estar colocando aqui um color que vai ser um row. Então tá aqui, show, beleza? Então vou estar recarregando. Então está aqui. Aqui agora vamos estar pegando nosso grid item. Vamos estar colocando aqui um grid, um background color. Vamos estar colocando um coral. Ele está aqui. Aqui vamos estar fazendo o seguinte: está colocando um ident que vai ser 600 pixels. Então tá certo aqui, beleza? Então, se eu recarregar aqui agora, show, tá aqui. Deixa eu só ver como tá ficando, né, no nosso grid. 10 pixels. Está colocando aqui um right, que vai ser 200 pixels. Ah, tá. Faltou colocar, né, o display, né? Display grid, por isso que não estava funcionando. Então aqui agora, se eu criar, beleza, então tá aqui, display grid. Vou só tirar esse aqui, esse right e esse widget, porque a gente não vai precisar utilizar ele por enquanto. Então tá aqui. Aí agora sim, tá funcionando o nosso grid, né? Eu esqueci de colocar o display grid aqui para poder criar o nosso grid. Então tá aqui, temos aqui um grid com 3 colunas e 2 linhas, beleza? E aí, como eu falei para vocês, e volto a dizer, a gente agora vai estar aplicando algumas propriedades no nosso grid item, beleza? E aí, a primeira propriedade que estaremos aprendendo seria a propriedade grid
column, beleza? Então o que ela faz? Ela é uma propriedade que a gente consegue estar, né, definindo em quais colunas o nosso grid item, tá? Preste atenção nisso, nosso grid item, ou seja, nosso elemento aqui, esse aqui que está com a cor coral, ele vai se posicionar, beleza? Então, olha só como que seria. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 colunas, e aí eu quero que esse grid item, ele se posicione na coluna 3. Então, ou seja, ele vai sair daqui e vai vir cá para o canto. No caso, né, lembrando e repito novamente, quando a gente trabalha com grid layout, sempre é bom utilizar as propriedades do grid layout, tá? E nunca propriedades de CSS. Por quê? Você pode estar pensando assim, beleza, se eu quiser posicionar esse elemento aqui para cá, eu posso estar utilizando, por exemplo, um position, um float da vida, ou algo do tipo. Você pode fazer isso, porém, não é o ideal, beleza? O ideal é você estar utilizando aí as propriedades do próprio grid layout, beleza? Então, só uma observação. Então, vamos lá no nosso código. Então, aqui agora, eu vou estar aplicando no grid item, tá? Então, não vou estar utilizando aqui esse grid aqui agora, porque já definiu as propriedades dele. E aí, para poder posicionar o nosso grid item na coluna 3, a gente vai estar utilizando a propriedade chamada grid column, beleza? E aí, aqui no grid column, a gente passa a qual coluna, no caso, o nosso elemento ele vai se posicionar. No meu caso, eu tenho 3 colunas, então eu vou falar que ele vai se posicionar na terceira coluna. Então, quando eu aplico aqui, eu passo, né, o 3 aqui, que no caso é definido a coluna, agora o meu elemento ele vai se posicionar na coluna 3. Então, se eu passar aqui o mouse aqui em cima do inspecionar aqui no elemento do HTML, você pode ver que agora nosso grid item 1 ele está posicionado na terceira coluna. E aí, o que acontece? Se agora eu passar uma coluna que não existe, o que vai acontecer? Você já deve estar, né, pensando aí. Vamos supor, eu quero que ele posicione na coluna 6. Se eu fazer isso, ou seja, ele vai, né, vai criar ali algumas colunas, porém, lembrando, essas colunas não vai estar, né, legal. Por quê? Porque a gente não passou, né, um tamanho ali para ela, caso crie uma coluna implícita. E aí, a gente já sabe como resolver isso aqui, é justamente utilizando aqui, ó, o grid autumn, e aí columns, vai ter 200 pixels, e o grid auto rows, que vai ter aqui 50 pixels, beleza? Aí dessa maneira, agora sim, ele vai estar criando, né, as colunas que não existiam, né, com o valor aqui de 200 pixels. Então, se eu vir recarregar, beleza, ele está aqui no canto. E aí, olha só que legal também que o grid ele faz pra gente. No meu caso aqui, como eu falei que para ele poder posicionar na coluna 6, ou seja, não existia a coluna 6, então ele criou. Porém, também ele criou as outras colunas, né, para poder chegar até o 6, que no caso coluna 4, 5 e 6. Então vocês podem ver que agora tem coluna 4, 5 e 6, e aí sim, na sexta coluna, ele aplicou o elemento. Então isso aqui também é muito legal do grid aí, beleza? Então, show. Então agora eu vou voltar, né? Vou falar que ele vai ficar na coluna 3. E ele vai voltar, né, o estado anterior. Se eu quiser que ele posicione também na coluna aqui 2, como que eu faço? Aqui eu altero o grid column para 2. E aí sim ele vai se posicionar na coluna 2. Beleza? Então essa é uma das formas de poder definir em quais colunas nosso elemento aqui, nosso grid item, ele vai se posicionar. Também existe uma outra forma, que também é muito interessante de poder aprender, que seria, por exemplo, imagine agora o seguinte, que você quer que esse grid item 01, você quer que ele se posicione na coluna da coluna 1 à coluna 3. Como é que seria isso aí? Também a gente consegue fazer também com essa propriedade. Então aqui, vamos voltar para o nosso CSS. Caso eu queira que o meu grid item se posicione na coluna 1 à coluna 3, eu posso justamente estar alterando aqui para 1, 2 e 3. No caso, 1 ao 3, beleza? E aí, olha só o que vai acontecer. Se eu recarregar a página aqui, olha só o que vai acontecer. Ele se posicionou, ele ficou maior, beleza? Porém, ele não está se posicionando até a coluna 3, né? Vocês podem ver que a coluna 3 está vazia. Por que isso aconteceu? Isso é algo que às vezes confunde um pouco, tá? O que acontece? No grid, a coluna, ela sempre começa da 1 e vai até a última grid. Porém, ou seja, a coluna 3, né, ela termina justamente aqui, beleza? Então, ou seja, eu preciso agora falar para ele aqui, ó,
que ele vai terminar na coluna 4. E aí sim, ou seja, ele vai passar, né, 1, 2 e 3. Ou seja, por quê? Porque a coluna 3, ela termina aqui. Então eu preciso falar para ele que ele vai até o 4. Porém, 4 não existe, então vai terminar aqui. Porque daqui, ele começa a coluna 4. Beleza? Então, assim, é só um detalhe que acaba confundindo um pouquinho. Então, ou seja, sempre lembre, tá? A coluna sempre começa daqui e vai até aqui. E aqui já começa a outra coluna. Beleza? Então, no meu caso aqui, eu tenho que falar para ele poder ir da coluna 1 até a coluna 4. Ou seja, ao início da coluna 4. Beleza? Para ele poder preencher aqui todo o espaço. Beleza? Porque se eu falar que ele vai do 1 até o 3, ele vai terminar justamente aqui. Porque é aqui que inicia o 3. Beleza? E aí ele não vai sobrescrever a coluna 3, como eu queria. E aí eu preciso falar que ele vai sobrescrever da coluna 1 à coluna 4. Então, aqui, no finalzinho, que começa a coluna 4. Então, ele vai estar preenchendo toda a coluna 3. Beleza? Então, é só um detalhe aí para vocês poderem ficar esperto, né? E alerta sobre isso. E é isso que aí agora vocês podem ver que ele está, né, indo da coluna 1 a de fato a coluna 3. Na verdade seria a coluna 4, mas a gente fala a coluna 3, beleza? E aí, show! A gente chegou já a um consenso de como fazer isso. Outra coisa também, outra forma de fazer essa mesma situação aqui, seria você estar utilizando, né, as propriedades específicas para isso. Porque no caso aqui, o grid column, ele é um atalho para o grid column start, beleza? E o grid column end. Tanto é que se a gente vir aqui no inspecionar, ó, a gente vai vir no inspecionar, e se a gente for vir aqui passar inspecionar aqui o grid item aqui, você pode ver que ele colocou aqui, né, a propriedade grid column, e se a gente vir aqui, ó, no sinalzinho, ele está colocando justamente o grid start e o grid column end, justamente que são as propriedades que faz aqui esse mecanismo. Então, você pode estar utilizando um atalho, ou se preferir, pode estar utilizando de fato aqui a propriedade específica. Então, se eu colocar aqui 1 e 4 e tirar, né, esse grid column aqui, ou seja, ele vai funcionar da mesma maneira, então não vai surtir nenhum efeito. Se eu diminuir aqui e colocar o 3, então, o que vai acontecer? Se você já percebeu, vai acontecer o seguinte, que ele vai parar aqui justamente na div aqui na segunda coluna, beleza? Então se eu vir aqui agora e recarregar, então olha só, ele parou na segunda coluna ali, beleza? Lembrando que a gente colocou do 1 ao 3, tá? E aí o 3, né, ele começa aqui, beleza? Então isso aí, show? Então é uma aula bem rápida, só para demonstrar para vocês como posicionar um elemento. E aí mais pra frente vai estar vendo também como posicionar o elemento em linhas, tá? A gente aprendeu agora em colunas, a gente vai estar aprendendo também mais pra frente a posicionar em linhas, tranquilo? Então desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.